Bom dia! Hoje o tema vai ser sobre pais. Estamos chegando no Dia dos Pais e eu, como pai do grupo, estou começando esse episódio aqui. E é um tema das nossas relações com os pais, com os nossos pais e, especialmente, o que a gente considera que é ser um bom pai, né? E é uma coisa que eu levo muito a sério na minha vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dani. Bom dia, tudo bem? Como diz o Ale, por uma questão biológica, isso não vai me acontecer, tá? Mas eu sou filha de um pai. Imagina, isso é igual o Walter Ugumãe, filho de 1000 homens, sacou? Não, brincadeira, mãe, pelo amor de Deus, não fica chateada com essa frase. Porque não é isso, uma vez já aconteceu. Ixi, Maria, quero começar de novo. E aí, pessoal, aqui é o Id e bora falar sobre pais. E aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês. Fê, você começou com essa questão, essa pergunta, né, o que é ser um bom pai? E aí, na hora me veio, já assim, tipo, um bom pai é aquele pai que tá ali presente, olhando, observando. Acho que tem esse lugar, assim, que eu acho que é muito paterno, de estar de longe vendo com os olhos. E aí eu fiquei pensando nessa questão da proximidade, e meu pai não foi uma pessoa próxima de mim, ele se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos. Só que eu tenho a impressão que isso foi bom pra mim, na verdade. Já vou trazer isso durante o episódio, mas tem uma relação, porque ele também é uma pessoa neurodivergente com altas habilidades. Eu acho que a gente já tem muito embate ao longo da nossa vida, ao longo da minha infância, porque eu era um menino muito turrão, muito cheio das minhas certezas, e o fato dele não estar por perto, eu acho que não foi tão ruim assim quanto eu já achei quando eu era mais novo. Então eu queria até colocar essa provocação assim pra gente pensar nisso, assim. O que você pensa desse assunto, Fê? Com certeza, Ale, já aproveitando para dar uma pincelada aqui, eu inclusive também parei de falar com meu pai super cedo, e por muito tempo eu me questionava, do tipo, aquela coisa, né, o clichê, todo mundo tem pai, eu não tenho, será que eu devia ter e tudo mais? E aí depois de muitos anos, 10 anos, eu voltei a falar com meu pai e tive a certeza de, ainda bem que eu não cresci com esse cara do meu lado, porque ele teria me podado muito, assim, e teria me reprimido muito, e eu seria muito diferente do que eu sou hoje, e eu sou muito feliz de ser como eu sou. Não é que você foi até mais duro na sua frase, né? Não ter pai, mas assim, não ter um pai presente, né? Faltou um pedacinho aí da frase. Não ter é quase impossível, né? Ou é impossível. Não, acho que agora com a engenharia genética as coisas vão mudar, mas e aí, Fê, o que você acha? Na verdade, eu tô conversando muito e pensando sobre esse tema, né? Mas pra mim, eu acho que tem dois lados. E eu até escrevi um texto no LinkedIn um tempo atrás sobre pai e gestor e essa questão. Não que eu acho que empresas são famílias, mas eu acho que a parte principal que eu tô conversando com muita gente, assim, eu acho que os pais erram, e eu converso até com meu pai sobre o assunto, é que acho que tem dois lados, né? Tem um lado do presente, que o Ale falou, uma presente, barra carinho, barra atenção, tipo a demonstração que a pessoa te ama. E o outro lado, que é o lado, tipo, educativo, que é o lado de, tipo, dizer que você tá errado, dizer não, e juntar de outro. E eu vejo que, às vezes, alguns pais, eles se fortalecem somente em um dos lados, e não nos dois. E se você não se fortalece nos dois, os dois ficam capengas, né? Esse é o tipo de coisa que, se você é muito bom num lado, muito bom no só ser carinhoso e não educativo, você vai ter um filho com problema. E se você for só o educativo e não o carinhoso, você vai ter um problema. E eu vejo as pessoas se perdendo muito nessas duas questões, assim, como se pai tem que ser só o educativo, ou tem que ser só o que ama, e se perde nesse meio do caminho, assim. Então, eu tive um pai muito presente a minha vida inteira, e isso sempre foi uma verdade para mim. E aí, quanto mais eu vivi e eu conheci outras famílias, eu vi que essa realidade não é tão real com todo mundo, até no nosso próprio grupo. Falando e os efeitos disso. E para mim, ser um bom pai é uma coisa extremamente importante para mim, assim tipo, sempre foi um sonho ser pai, e o relacionamento meu com eu tenho 2 filhas, né? Então, e eu vejo que muita gente não é um bom pai. Então, para mim, aqui passa a ser um canal da importância de ter um pai, a importância de ser um bom pai. E aí vai a pergunta, né? O que pra gente... A gente tem nossa relação com nossos pais e nossas críticas, mas pra gente, caso, né, só eu sou pai aqui, mas caso a gente for pai ou na figura paterna, o que seria um pai bom para um neurodivergente, basicamente, um pai bom para a gente mesmo?
Dani, quer começar? Quero, é que eu eu falei, quem é Ludo? O Woody tá gravando a casa de um amigo só pra dar o gabarito pra quem tá nos ouvindo. Tá aparecendo um nominho diferente aqui na página gente... dele. Aqui. Ai, Fê, eu acho interessante aqui, que eu não sei você, mas imagino que também as nossas neurodivergências genéticas, a minha, eu acredito, vem muito mais do meu pai, pelo que eu estou vendo aqui, a do Ide e do Alexandre também. A sua também? A minha é um mix, viu? Eu acho que minha mãe Felipe. também tem bastantes traços. Seu pai que é mais neurodivergente? Ou sua mãe? Meu pai mais do que minha mãe. Então, aí olhando um pouco nesse contexto, eu acho que tem essas questões que hoje eu percebo no meu pai, porque o meu pai, uma pessoa ótima, mas ele nunca foi assim muito carinhoso, embora ele seja muito legal, ele seja presente, mas ele não era muito carinhoso. E eu lembro do meu pai muito fechado, o meu pai é economista e matemático, e assim... Quer dizer, ele é economista, mas, enfim, trabalha com matemática financeira, e ele ficava fechado, a gente morava numa casa que tinha uma edícula, e ele ficava lá fechado o dia inteiro, escrevendo o livro, e minha mãe falava que ele ficava fazendo quadradinho, porque na época era ele estava escrevendo um manual de aplicações da HP 12C, e aí ele usava umas réguas, assim, com os quadradinhos para escrever as teclas. E minha mãe falava que ele ficava fazendo quadradinho, eu lembro disso muito bem. E meu pai ficava lá o dia inteiro. Então a gente só via, de repente, meu pai à noite, em determinadas épocas. Então isso me marcou bastante, embora ele não era um pai rígido, né? Essa questão da educação um pouco mais rígida ficou sempre muito mais a cargo da minha mãe. Eu lembro do meu pai nesse sentido, e eu olho para isso agora, né, com o meu diagnóstico e tudo mais, e entendo várias coisas do meu pai que eu passei uma vida criticando, assim, olha, e eu não paro de criticar, coitado, ele bem sabe, mas hoje em dia eu entendo muito melhor. Né? Entendo muito melhor e de alguma forma não me deu um trauma isso. Poderia ter gerado, mas não deu um trauma. Mas se tivesse, eu acho que eu teria amenizado bastante essa coisa por entendê-lo melhor após o meu diagnóstico. Então, mas agora você tá mais tranquila na relação com ele, Dani. Isso te ajudou mesmo a melhorar. E para mim mudou muito também. Eu tô muito mais tranquilo e menos rancoroso de também entender as dificuldades de relação dele, de expressão, de interagir, de estar presente. Os sumiços também de meses e tal. E hoje eu percebo isso, assim. Eu posso passar meses sem falar com ele. E também para mim não é doloroso. Eu entendo que você tem a ver com o meu autismo. Eu falo, olha só, ele também é assim. Isso é uma parada, Lê, que me incomoda muito quando eu falo com meu pai, porque todo mundo reage com aquela cara do tipo, nossa, mas você é traumatizado? Eu falo, não, tá tudo bem, sabe? A gente consegue manejar essas relações e não ser traumatizado. Eu vejo que isso passa muito pela minha neurodivergência também, por ver as coisas de uma maneira objetiva, de analisar as situações de uma maneira mais analítica, né? Eu simplesmente tenho a clara compreensão de que meu pai não tem nada a ver comigo e que tá tudo bem. Eu só nasci dele. E que não tem um grande trauma disso, mas as pessoas não conseguem entender. Elas olham com uma cara assim, você tá querendo se fazer difícil, né? Você tá escondendo seu trauma, né? Fala a verdade. E aí eu fico, o que é mais interessante é que aí não vão entender que, na verdade, as revoltas que eu demonstro, ou qualquer coisa que pode demonstrar uma coisa do passado, na verdade tá muito mais cravado na minha revolta no presente, com coisas que estão acontecendo agora. E é aí que eu vejo a neurodivergência se manifestar, e que pessoas neurotípicas têm dificuldade de entender. Para elas, muitas vezes, as raízes dos seus problemas estão o quê? Na relação com o pai, de não falar e por aí vai. Mas para mim, tá muito no que eu tô vivendo no presente e no agora, e como isso me impacta. E aí também eu não sei se sou eu que tô viajando no meu próprio loop, porque eu tô num trauma e não tô percebendo também, porque pode ser isso, né? Tudo isso pode ser verdade. Mas sabe que eu vou fazer só uma consideração, Ale, que aí eu acho que vocês podem entrar, né? Que é engraçado. Por exemplo, os meus pais continuam casados, os do Felipe também. E eu vejo que minha mãe
faz muito esse papel de suporte, fez a vida inteira. Né? Ela fez essa interlocução, mesmo não sabendo que meu pai era neurodivergente, de alguma forma ela reconhecia essas características e fazia um pouco, ocupava esses espaços que talvez eu esperava que meu pai ocupasse. Né? E fazia isso com maestria. Então, eu acho que talvez essa questão também de você ter uma pessoa de suporte junto, que no caso de vocês dois e de Alê, seus pais eram separados, talvez perdeu um pouco esse suporte que pudesse conduzir uma relação mais próxima, mais harmônica, não sei. Faz sentido? Faz total sentido, Dani, mas tem uma parada que vocês falaram sobre o diagnóstico e como ele altera a percepção nossa sobre nossos pais, que a gente acha que... Meu pai, eu tenho certeza que ele é autista, mas no caso dele, eu vejo que ele foi para um lado muito negativo do autismo, sabe? Nível 1 de suporte, que é uma pessoa que simplesmente tomou muita porrada do mundo e aprendeu a se fechar e usar a inteligência dele para ganhar dinheiro e ser meio Brasil, ame-o ou deixe-o, sabe? Tipo, ou você entra no meu mundo, ou você não entra no meu mundo. Mas é um pouco isso. Eu lembro quando eu voltei a falar com meu pai, ele pegou e falou assim pra mim: então, Id, eu sou assim. Se você quiser estar perto de mim, você tem que ser assim. E é assim que as coisas são aqui na minha casa, porque essa é a minha casa. Eu falei, nossa, mas que rigidez cognitiva. Na época eu nem tinha esse termo, mas eu falei, caramba, cara, tu é duro, hein, bicho? Mas essa parte é interessante. Não, o problema é ele querer condicionar o teu comportamento, porque ele podia entender sua diferença e só falar, beleza, eu sou assim, você é do meu jeito, você vai ser do seu, e a gente vai tentar se mas se essa é uma compor parte aqui. interessante que eu sigo na minha família, que eu acho engraçado, porque cada família... tem a família, eu sou casado, né? Tem a família da minha esposa, tem a casa dela é diferente, a casa dos pais dela é diferente da minha casa, que é diferente da casa dos meus pais, com as suas regras, desejos e tudo mais. E a gente tem uma regra que ela não era verdadeira quando eu era menor e virou agora, que é tipo, quando eu tô na casa da pessoa X, eu tenho que seguir a regra da casa da pessoa X, sabe? Com as coisas da regra da pessoa. Por exemplo, meu pai tem as coisas que ele se preocupa, como tipo controle remoto, não deixar bagunçado e tudo mais. Eu me preocupo menos com isso. Na casa da mãe dela na casa dos pais dela tem outras regras. E a gente fala que, tipo assim, se eu estou indo para casa da pessoa tal, eu deveria fazer o esforço para me adaptar àquela casa. E não aquela pessoa que eu estou indo para casa tem que se adaptar à minha pessoa, sabe? Então a gente fica se moldando. Então eu educo muito minhas filhas que certas coisas, quando a gente está na casa de certas pessoas, a gente tem que seguir um pouco a regra daqueles lugares, para não forçar aquele ambiente que eu tô, eu forçar a minha regra no ambiente que eu tô indo, né? Se a pessoa vir no meu ambiente, também é minha, não é regra, né? É tipo preocupações e coisas, sabe? Tipo assim, tem casas que eu vou que as pessoas sentam no mesmo lugar. O Ed tem essas coisas de sentar no mesmo lugar. Tem lugares que não tem no mesmo lugar. Então, tipo assim, se eu vou pra casa da pessoa, se eu vou à casa do Ed, eu não vou sentar no lugar dele, por exemplo, que a gente já sabe dessas coisas. Então, as pessoas têm as suas rigidez cognitiva, e a gente faz esse negócio de adaptação, pelo menos eu como pai, falo isso muito para minhas filhas, de adaptação. E outra coisa que tem como pai, e eu acho que é engraçado, é você passar os seus, de algum modo, as suas preocupações e traumas e questões que você tem, para que as suas filhas não façam o bem para o mundo em volta, entendeu? Então, para mim, por exemplo, é muito importante pelo meu tipo de valorização de família, que as minhas filhas tenham um relacionamento muito forte, carinhoso, de família com a minha família e com as pessoas em volta de mim. E elas são assim, tá? Elas são muito fofas, elas abraçam muito meu pai e minha mãe. A minha mãe é a preferida de todas as crianças do mundo, menos da Laila, que é minha menor. Então é engraçado que meu pai é preferido por ela e tem um relacionamento muito fofo. Disso porque a minha mãe é professora infantil e ela tem aquele lado muito do carinho materno. O meu pai, e eu sou um mix dos dois. O meu pai é mais o educativo, mas ele é muito da brincadeira. Ele gosta de fazer as brincadeiras, ele gosta de viajar. Ele é o cara que mais se importa com ter amigos do que a minha mãe, por exemplo. Tiozão do pavê. Tiozão do pavê. Tiozão do pavê. Tiozão do pavê. Não, ele não faz as piadas tanto assim, até a gente zoa. Mas ele... E essa coisa também é engraçada, né? Que, tipo assim,
de piada também, né? Meu pai entende as piadas de tiozão do pavê total e a minha mãe entende zero, assim. Essas coisas. Mas eu vejo muito isso, assim, obviamente eu tenho esse desejo de ser um bom pai, porque eu acredito que meu pai foi um bom pai para mim, e isso foi muito importante para mim. E aí eu percebo, e é aquele negócio que é muito engraçado, né? Quando é uma coisa muito importante para você, você, de algum modo, começa a acreditar que aquilo deveria ser importante para todo mundo. E não é uma verdade, né? Tem pessoas que tiveram relacionamentos diferentes, não tão positivos com o pai, que têm desejos de paternidade diferentes, sabe? Então, eu vejo isso como uma coisa importante, Catiazinha. Eu acho que ser pai e ser pai presente é muito importante para o desenvolvimento das minhas filhas. Mas, eu, por exemplo, o Ed fala que isso não foi tão importante para ele, a gente não sabe, é uma sensação. Não, mentira, o Id não fala isso, hein? O Id não fala isso. Muito pelo contrário. Fala aí. Uma das razões, só pra deixar isso bem claro, uma das razões pela qual eu tenho certeza que eu sou muito em paz com a questão de não falar com meu pai é justamente porque eu reconheço muito a importância do papel dele na minha vida. Enquanto eu falei com ele, assim como eu reconheço a importância dos tempos que eu não falei com ele, de não falar com ele agora, sabe? E é isso que eu vejo muito que as pessoas têm dificuldade de entender que na minha cabeça, no meu eu pessoal, eu consegui encaixar isso dentro de mim, da minha personalidade. Mas não, você tem que ser encaixado no molde que é tipo assim, você parou de falar com seu pai quando tinha tantos anos, você vai ser problemático. E por aí vai. E não consegue entender essa dualidade, tipo, cara, o tempo que eu falei com ele até eu parar de falar foi muito bom, eu lembro de tudo. Quando eu parei de falar também, hoje eu vejo que foi muito bom também. Isso parece que não entra na cabeça dos outros. Sim. Tem uma questão que vocês estavam falando, eu pensei assim, numa espécie de ensino tangencial, se eu puder usar essa expressão assim, porque o pouco tempo que eu convivi com ele, meu pai se separou da minha mãe tinha 4 anos. A gente passava as férias, alguns momentos e tal. Só que nisso era muito intenso também, ao mesmo tempo de aprendizado. E meu pai é um cara muito inteligente, muito articulado. Meu pai é psiquiatra também, então obviamente não teve como não me influenciar nesse sentido. E até num primeiro momento na época da faculdade eu recusava isso, falava não vou fazer psiquiatria, porque é a profissão do meu pai e da minha família inteira. E depois acabei fazendo. Mas, por exemplo, uma das atividades que eu mais pratico hoje, que é plantar, foi meu pai que me ensinou. Eu lembro quando eu tinha lá meus 7 anos de idade, ele me ensinando aquilo, assim. Então, em um momento, ele faz uma coisa aparentemente pontual, me ensina uma técnica que eu vou usar o resto da vida, assim. Então tem esse lado que é interessante também, assim. Tinha alguns momentos que se concentrava isso, essa atenção, e ele é muito rápido, também sou muito rápido, a gente pode ter diálogos muito profundos, mas muito pontuais, e passar meses sem se falar, e eu ser muito agradecido também por conta disso, assim. E exatamente nessa linha aí de... Acho que tem um encontro que é muito intenso e uma distância que é bem necessária mesmo, para não ser podado, para não ser limitado. E acho que ele tinha essa clareza também. Então ele também dava a corda, assim, tipo, vai fazer, assim, vai viver. Então ele foi menos aquele pai que protegia e que refreava, e mais aquele que olhava de longe e ficava tentando saber o que estava acontecendo, assim, mesmo que pouco. E aí, nesse sentido, só para terminar esse raciocínio, duas questões justamente em relação à minha condição existencial mais própria, assim, o fato de eu ser gay e o fato de eu ser neurodivergente, assim. E meu pai é psiquiatra, então ele já tinha clareza, porque ele via isso, e ficava questionando com a minha mãe, o que a gente faz com o Alexandre, não sei o que, como se tivesse alguma coisa pra fazer com a minha homossexualidade ou alguma coisa pra fazer com a minha diferença, assim. Só que de uma ele se orgulhava, da outra não, né? O gay era assim, tipo, o que a gente faz com isso? Agora, ele ser superdotado, ele ficava alardeando isso desde que eu era criança, e eu nem achava que isso fosse alguma coisa séria, assim. E é curioso porque ele não facilitou a minha vida nesse sentido, nem pra eu assumir uma coisa, nem pra eu assumir a outra. Então eu acho engraçado, e tinha uma bronca dele por conta disso, e depois entendi que também era isso, assim, Ale, você vai ter que saber com quem você é, assim, então é sua questão. E tá certo, é verdade mesmo, e isso me fez fortalecido, embora uma boa fase da minha vida eu passei rancoroso, obviamente, porque eu falava, pô, meu pai não me protegeu e tal. Só que, ao mesmo tempo, isso foi o que me fez aprender a lidar eu mesmo com o mundo e ter a minha coragem e dar os meus passos, né? Total, cara. Total. Eu ia falar mais, é que eu não falei porque eu tô na noia de que eu falo muito. Então eu resolvi não falar, mas... Você pareceu a Mônica Martelli agora. Total. Não, total, eu tinha uma fala, só que no momento que eu falei total, eu já comecei a me julgar e falar, tipo, cara, todo mundo fala que eu falo demais, não sei o que, eu vou ficar quieto. E aí ficou esse silêncio mortal, depois eu falo total. Mas enfim, agora eu vou falar. O que eu ia falar é que isso é muito interessante que você falou, Lê, porque eu já ouvi de várias pessoas, tipo, cara, como você não tem raiva do seu pai? Com as coisas que ele fez e tal, não sei o que. Ou deixou de fazer, né? Eu não sei, eu deixei de fazer, não sei, bicho, eu não tenho, eu só entendo ele como ser humano e a existência dele e tá tudo bem, assim, sabe?
Enfim. Não, mas acho que isso agora, na altura que a gente tá da vida, né? Porque eu já passei por fases em que eu era mais rancoroso, quando era adolescente, adulto jovem e tal, certamente, assim. Mas hoje eu entendo que, pelo contrário, quando caiu minha ficha de que, na verdade, isso foi bom pra mim, e que eu seria provavelmente muito diferente da pessoa que eu sou hoje, que eu era naquele momento que eu também caiu essa ficha, eu falei, nossa, que bom, eu posso agradecer isso também, porque é isso, assim, o espaço que fica aberto, esse campo de liberdade que é assustador, amedrontador, tá no mundo e falar, ai, nossa, não tem um pai aqui pra fazer barreira pra mim proteger nesse sentido, foi ruim por um momento, depois foi bom, assim, acho que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, são as duas, Mas só e aí tudo bem, a gente entende o sabor e o dissabor disso. Só botando Perdão, ponto, porque tipo, como eu sou pai, tem certas coisas de ser pai que quem não é ainda não tem ideia. E eu comecei a valorizar os meus pais depois de ser pai em algumas coisas que são... Porque depois de você virar pai, basicamente todos os seus custos, grande parte dos seus custos e receitas vai para o seu filho, sabe? E é uma coisa que a gente às vezes não para analisar o quanto isso é forte e importante pro tudo. Porque, tipo assim, 70%, 80% do meu salário vai para gastos de família. Que seja comida, que seja comprar um carro maior porque tem criança, que seja uma casa maior porque tem criança, que seja uma viagem que tem o mesmo preço de passagem para as duas, que seja uma pessoa em casa a mais para ajudar aquilo, que seja escola. Então, tipo assim, o custo de ser pai é muito grande. Então, eu fico imaginando uma pessoa que não sonha em ser pai e não tem esse desejo, de repente vendo grande parte do seu lazer e financeiro indo para um outro caminho e o cara não estava planejado, ou ele não se preparou, não tinha ideia que fosse. Então, cara, porque mesmo as pessoas falando que é caro, você não tem ideia até acontecer, sabe? Até ter, né? Acontecer. E aí, quando você vira, e tipo assim, eu gasto, tipo assim, eu viajo e eu não compro nada pra mim, praticamente nada, e eu fico muito feliz em dar presente para minhas filhas. A alegria delas é muito importante para mim, sabe assim, é tipo um gasto que não é gasto quase, é tipo muito legal para mim. Mas eu entendo porque isso é importante para mim, né? Esse tipo de dar o presente e ver a alegria da minha filha é muito importante para mim, mas eu consigo entender outras pessoas que isso é menos importante, sabe? E aí tem a questão também do valor do dinheiro e a questão de outras coisas assim. Mas quando eu descobri o custo de escola e tudo mais, eu falei para meus pais, falei, cara, tipo, e eu não valorizava a escola desse jeito, eu me sentia meio obrigado a ir para a escola e tudo. E aí hoje, quando a minha filha reclama da escola, você não tem noção, tipo, assim, isso é 50% do meu salário. Do tempo que eu dedico para poder pagar isso, né? Porque é uma dedicação de tempo, né, Fê? No fim das contas, não, tem não somente, uma tudo, questão. na verdade. Tipo, você muda muito a sua vida para uma nova função. Então eu entendo as pessoas não terem feito. Para mim seria uma vida muito vazia para mim, é difícil falar desse jeito, mas seria uma vida muito vazia, porque hoje grande parte do que eu sou e do que eu valorizo e do que eu gosto de passar para o mundo é minha visão de pai, assim, sabe? Mas eu entendo quem não tem, e eu entendo quem também teve e não estava preparado para ter, e aí sofreu esse baque, sabe? Tipo assim, eu consigo entender todas a frente. Por isso que eu queria até nesse episódio, e a gente acabou falando um pouco sobre isso, sobre o que de algum modo é ser um bom pai. Não necessariamente o que a gente aprendeu na nossa relação com nossos pais, e caso a gente fosse pai, depois ele já falou que ele não quer ser pai, mas caso a gente fosse, o que seria pra gente um bom pai para nós mesmos, na verdade. Dani? Eu acredito muito nisso que o Fê fala, eu acho. Enfim, a questão da maturidade, anyway, eu acho que traz pra gente, de qualquer forma, traz pra gente um pouco essa visão, né, de se colocar no lugar dos nossos pais. E eu olho, meu pai, ele foi pai, ele já tinha 33 anos, 34, então ele não foi muito novo, mas tem várias coisas que eu vejo no meu pai, que eu falo assim, nossa, mas ele ainda é igualzinho ele era
naquela época. E quem sabe eu também sou assim, né? Com essas idiosincrasias assim que a gente bem neurodivergentes, né? Que você consegue nomear, né? Você fica assim, tipo, aí chega uma hora que você tem que aceitar. Uhum. Você tem que aceitar, assim, e falar, bom, e pegar realmente todas as coisas boas, porque uma coisa que eu falo que eu tenho, assim, de muito bom, meu pai é uma pessoa muito justa, uma pessoa muito honesta e uma pessoa muito generosa com os outros, né? De uma forma que muitas vezes é até irritante. E, e eu sou muito grata por ele ser assim, uma pessoa tão boa, que eu tenho um pouquinho disso em mim, né? Eu tenho um pouco disso em mim, e mesmo que eu refute, muitas vezes eu sou a pessoa que briga com ele e fala assim: pai, você fica trabalhando de graça, pai, você fica falando com todo mundo, pai, não sei o quê, porque meu pai era uma pessoa que atendia, por exemplo, um jornalista na hora do almoço do domingo e ficava lá falando com ele, tipo, tava todo mundo almoçando e ele tava lá falando com o jornalista. Eu achava isso o fim do mundo e eu achava um sacrifício. Só que não era um sacrifício para ele, porque era ele falando do hiperfoco dele, da coisa que ele paixão mais dele ama, total, né? Uhum. e tava lá. Mas para o mundo parece e é generoso, né? Para ele não, era só ele falando o que ele mais gostava, mas era generoso. Então isso eu consigo entender agora. Fala aí. Você me falou uma vez que você achava que era parecido com seu pai, né? Pode ser, né? Eu lembro de você Qual contar característica isso, porque... deixa dele? Não, eu tô falando isso. Mas ele não talvez seja nessas coisas que você fala assim, mais assim, você fala e não parece, meio sem filtro, né? Eu acho que talvez seja mais por isso. Não, é porque eu falo isso porque, sabe, Dani, você é uma pessoa super legal, e aí vê uma pessoa que nem você, e você fala que você acha que seu pai é seu pai, me dá meio que uma esperança de um dia ter filho, porque meu maior medo de ser pai é justamente a ideia de que eu vou ser um péssimo pai, que eu não vou conseguir largar os meus hiperfocos, ou que, imagina, eu tenho um filho que não gosta de água, que não quer ir mergulhar, que não pira em tubarão-baleia, o que eu faço? Eu não sei o que eu fazer. Não, mas isso é engraçado. Por exemplo, minhas filhas, elas não têm os mesmos gostos que eu. E, tipo assim, eu gosto de esportes pra caramba, e eu tenho um relacionamento muito forte com o meu pai em relação a torcer pro Flamengo. A gente viaja pra assistir o jogo, a gente tem esse relacionamento legal. A gente tem a ligação praticamente 2 vezes na semana, que é obrigatória, que é pós-jogo. Então, tem umas rotinas que envolvem esse tipo de coisa. E as minhas filhas são zero do esporte, eu sou muito do esporte, sabe? Obviamente me afeta, porque eu gostaria de assistir, torcer, que é uma coisa que eu gosto muito, e provavelmente eu não vou ter com elas, sabe? Pela personalidade que elas têm até o momento, sabe? Pode ser que mude. Mas é muito difícil, porque a personalidade tem muda esperança, porque eu não gostava de futebol quando eu era criança. Hoje eu gosto de futebol. Eu torcia para o Corinthians, que era o time da minha mãe. Hoje eu torço para o Santos, que era o do meu pai. Então, assim, tipo, tem uma esperança. Não, tem esperança. As coisas mudam, tá? Não, eu acho que muda. Mas é aquela questão é aquele negócio que a gente, tipo assim, não dá pra tanto mudar a personalidade da pessoa de algum modo, assim, sabe? Então, tipo assim, aquela questão de empatia. Eu falo muito isso de paternidade, assim, que eu acho que 80% do que você nasceu contigo, sabe? O pai pai, mãe e sociedade é responsável por 20%, assim, sabe? Tipo, esse 20% pode ser responsável por dar muito certo ou dar muito errado, né? Depende de como você toca ele. Então, tipo assim, eu acho que, tipo assim, é impossível tentar convencer tanto essa minha filha a ser apaixonada por futebol. Ela, tipo, zero. Tipo, zero, assim. E a minha mulher também não gosta, né? Então, tipo, virou uma coisa mais minha. E não é questão de mulher, não, porque eu tenho vários amigos meus, pai de menina, que as meninas são apaixonadas por esportes. Tipo, assim, a questão da personalidade... Pensei que você ia falar, eu tenho várias mulheres. Não, eu acho que é questão da personalidade delas mesmo. Eu podia ter um filho também que não gosta, sabe? Tipo, tem vários. Mas é engraçado, assim, porque isso era muito importante no relacionamento meu com meu pai. Até hoje. E debates e tudo mais em relação a isso. E aí eu vejo que eu com minhas filhas tem outro caminho e outro tipo de relacionamento diferente, assim. E aí você vai se adaptando, descobrindo novos prazeres e novas coisas. Mas, assim, do que o Id falou,
Eu já tive, tipo, ex-namorada que ela nem pensava em ser mãe, odiava ser mãe, a gente terminou, um dos motivos era esse. E hoje ela é mãe e eu não falo com ela nunca mais, mas tipo assim, nas mídias sociais ela parece uma mãe muito feliz de ser mãe, de mostrar foto e tudo, e ela nem gostava disso. Então é engraçado, porque às vezes muda, né? Tem estalos e gatilhos na nossa vida que acontecem que a gente nem imagina. Isso não acontece comigo não, tá? As minhas mudanças são muito sofridas, eu fico um tempasso pensando nelas, nunca me teve um estalo assim que eu falei, agora eu mudei, agora eu parei de fumar, agora eu parei de fazer isso, agora eu faço aquilo. Muito pelo contrário, é tipo sofrido, eu tenho que pegar e, mano, ficar Isso foi um cara ali, que em 3 anos de podcast já morou em 5 países. Mas fazendo a mesma coisa. A vida que eu escolhi, foi muito pensada, tipo, não tem um estalo, Eu tipo, sei, agora eu vou para é que é mudanças drásticas. É tudo parte de um grande plano. Mas eu queria aproveitar e fazer aqui um bate-bola jogo rápido sobre o que vocês acreditam que é uma boa característica para um pai, como pessoas neurodivergentes. Dani, o que você acha? Você pode falar, cara, do seu próprio pai também. Acho que a escuta é importante, é muito importante. Eu sempre me senti muito acolhida nesse lugar com meu pai, por mais que não fosse natural dele falar, oi filha, tudo bem? Você tá com um problema? Porque ele é a pessoa que fala assim, tá tudo bem, né filha? Tipo, não deixa espaço para falar que não tá. Mas quando a gente fala, né, eu falo de um problema, ele, surpreendentemente, ele é um bom ouvinte, né, nessa hora. E acho que isso é muito importante. Essa forma, ele sempre me apoiou muito. Acho que ele também reconhece, de alguma forma, dele que a gente é muito, muito parecido. Então, ele é uma pessoa que consegue entender quase instantaneamente os meus erros e minhas dificuldades, mas é quase intuitivo, não é que ele é racional ao pensar, porque minha mãe também ela tem essa muita facilidade, mas eu vejo que minha mãe ela pensou sobre isso, né? É racional, não é intuitivo. Meu pai, ele é mais intuitivo nesse sentido, sem nem ele saber. E isso é muito legal. Do meu lado, foi a sagacidade e o engajamento dele com os projetos dele, com as coisas que ele gosta de fazer, assim. É impressionante. Meu pai foi um dos primeiros psiquiatras do país da luta antimanicomial, teve um papel super importante na época, assim, nos anos 80, no final da ditadura, com isso. Ele se orgulha muito, eu também me orgulho muito dele ter ocupado esse lugar. Meu pai, ele construiu as próprias casas, ele é médico, só que ele se enfiou a falar assim, vou construir mesmo a casa, levantar pilar, parede, tudo com as mãos dele, assim. Então, quando ele se empolga com uma coisa, ele vai lá e faz. Aí ele fez a casa dele, a da irmã, do irmão, na chácara que era do meu avô, assim. Então eu acho isso muito bonito, assim, a maneira como ele se apaixona por um tema e ele vai profundamente atrás disso e vai, faz, executa, faz acontecer, assim. Eu acho isso muito, muito interessante, assim, eu gosto muito, acho que a coisa que mais aprecio nele é isso, assim. Posso falar para seu número 3, Fê, no bate-bola jogo rápido? No 3, vai lá aí de número 3. Não, então, eu acho que uma característica, assim, pensando na paternidade e pessoas neurodivergentes, é justamente ser um pai que não é impositor ou autoritário. Muito alinhado com o que você falou, Dani, da coisa da escuta, mas também na coisa de, tipo, entrar nas coisas com você de igual para igual. E não como quem vai te ensinar o tempo inteiro. Sabe? Como, tipo, nós somos dois seres humanos vivendo uma experiência nova. Venha. E não como sempre no lugar do tipo, eu já vivi tanta coisa, vem ver o mundo um pouco pela minha ótica, pra você aprender um pouco comigo. E aí vai ter um momento que é muito na cara, né? Que a pessoa literalmente fala, não, você tem que aprender comigo porque eu sou mais velho, mas também tem a coisa meio intrínseca, que a pessoa nem percebe, mas ela tá, tipo, naquele lugar do tipo, venha comigo, Robin, sabe? Eu sou o Batman, mas você segue sendo Robin. Entendeu? Nesse lugar, assim. Na verdade, deviam ser dois Batmans. Verdade. É difícil isso com pais, eu fico imaginando, viu? É que meu pai é isso, ele faz isso sem saber, entendeu? Eu vejo na minha casa, eu e minhas irmãs, a gente é muito diferente de jeito, assim. Tipo, totalmente, assim. Os três. Em relação a quase tudo, assim. A gente é bem diferente, apesar de ser uma família muito unida.
em muitos aspectos. Você tem outra Eu irmã? tenho 2 irmãs. Como assim? Descobrindo agora. Eu tenho um irmão e uma irmã. Eita! Você tem? Nunca falou dele. Eu tenho. A gente tem que fazer um Por parte episódio de sobre pai. depois, então. Um pai que eu não falo. Inclusive, quando eu voltei a falar com meu pai, eu descobri que eu tinha uma irmã de 3 anos. Ah, sua irmã. Eu falei, ó. E aí, olha Irmã. que coisa, olha como é a vida, né, galera? Não só eu descobri que eu tinha uma irmã de 3 anos, que eu falei, tudo bem, mas onde tá o irmão que eu já conhecia? Ah, ele parou de falar comigo também. Putz. Ai, Jesus. Mas aí só Nossa, falando, Fê, assim, eu conheço é, aquela sua irmã. Que outra irmã é essa? Tô Não sei nem qual que você chocada. conhece, pela verdade. Ah, que tava na sua casa no dia que eu fui aí. Putz, eu também não lembro, não sei. Eu Pode ser esqueci. qualquer Fala os uma. nomes das duas. Diane e Monique. Não, eu conheço a Monique. Então, tipo, são muito diferentes. A Diane é do meio e a Monique é mais nova. Mas, assim, o relacionamento do meu pai com cada uma é muito diferente. Porque o meu pai é um pouco mais duro com algumas coisas e o modo como cada filha eleva isso muda o relacionamento e o modo como você se apega a certas coisas diferentes. Tipo assim, o meu pai, para mim, é o meu parceiro para muitas coisas até hoje. Assim. A primeira viagem, quando a gente decidiu fazer viagem juntos, uma vez por ano que a gente tenta, a primeira foi porque eu estava com um problema no trabalho e precisava de momento só pai e filho. Isso que eu já estava velho. E eu precisava, tipo, um momento só eu e ele para tomar bronca, quase assim. E eu ligo pro meu pai para tomar bronca de vez em quando até hoje. pra ver. Às vezes ele exagera, eu falo, pai, eu te liguei para me dar bronca, não precisa exagerar. Mas tem muitas coisas que ele aprende comigo em relação, porque ele é mais. Ele tem mais certezas absolutas do que eu. E aí, às vezes a gente discute, assim, e ele me ouve, né? Então, às vezes ele tem certeza absoluta dele, das coisas que ele tem, e aí a gente fica discutindo, eu falo, pai, tipo, eu discordo totalmente de você, assim, e a gente tem uma conversa normal sobre isso. E eu vejo que é difícil quando algumas pessoas têm certas certezas, ouvir alguém que não tem, que você gosta, sabe? Então, tipo, e aí eu aprendi essa questão, que eu levo muito a sério de empatia, muito com isso, porque são pessoas muito diferentes. E aí a gente até brinca do que é muito importante para ele, não necessariamente é muito importante para mim. Por exemplo, ele é da engenharia, economia, controle e tudo mais, e eu sou do marketing. São duas pessoas muito diferentes, business e tudo, sabe? E é engraçado, porque se ele perguntar para ele o que é importante numa administração, ele vai falar, cara, governança, controle. E eu falo, tipo, inovação e criatividade. São dois mundos totalmente diferentes, mas quem está certo? Os dois, na verdade, olhando sobre a sua própria ótica. E aceitar que pode ter duas verdades diferentes sobre o mesmo tema. Mas ele está errado. Você tem que explicar isso Com depois. todo respeito, governança e controle, sério, você acha que isso é a parada que faz uma empresa ser bem sucedida? Não, mesmo? Depende do business, sim. E as empresas dele tiveram claro, muito mais se estiver bem vendendo sucesso. caixa d'água. O hospital, por exemplo. Eu pensei na mesma coisa, Fê. Eu pensei assim, um hospital. Hospital. É verdade, eu retiro o que eu disse. Ele teve muito mais sucesso nas empresas dele do que eu tive nas minhas. Então, no fundo, eu acho que ele tá mais certo. Eu queria puxar uma fala assim, só pra gente começar a finalizar, que eu tava pensando depois que a Dani comentou do pai dela, que parece que não mudou desde lá atrás e tal, o Ed também fez algum comentário nessa linha, assim. Eu acordei pensando nisso, foi muito engraçado hoje. Nessa questão das posições familiares, na minha família, como todo mundo é neurodivergente, todo mundo vive sua rotina. Eu já falei aqui que eu tenho a impressão que, na verdade, eu vivo uma espécie de dia da marmota, todo dia ao mesmo dia. Então, todo dia ao mesmo dia com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. O que eu quero dizer com isso? Que a gente ocupa uma espécie de mesma posição existencial que não muda. Apesar da evolução, a engrenagem está sempre rodando do mesmo jeito, assim. Eu acho isso muito curioso, de pensar que eu tô no mesmo dia que é o mesmo dia do meu pai, eu tô no mesmo dia que é o mesmo dia da minha mãe, e como é que a gente mantém nessa circuitaria, nesses mesmos lugares, e no fim das contas a vida é uma repetição da mesma música que toca todo dia, a mesma melodia. Você fala assim, cara, que coisa curiosa, assim. Sei lá, eu acordei com isso... Nossa, isso foi muito neurodivergente. Parece umas coisas que eu penso. Se meu namorado tivesse aqui, ele ia falar, nossa, que coisa aleatória. Sim, é aleatório. Assim, aleatório. É um rabicho de fractal do pensamento que eu quis trazer aqui para vocês para encerrar minha participação hoje. Mas eu super entendo, né? Como as dinâmicas são as mesmas.
Eu entendo. As posições nessas dinâmicas, eu acho isso muito curioso. Fala, cara, não vai mudar, a gente vai estar sempre no mesmo lugar, assim, falando dessa mesma coisa. É muito curioso. É, como se você fosse sempre a pessoa que faz determinada coisa ou pensa daquele determinado jeito, né? E não muda a história, mas você tá sempre naquela posição, né? Dentro daquelas relações. Eu acho que... eu acredito nisso também. Sim. Acredito muito. Mas assim, eu amo meu pai, mas ele é muito neurodivergente, gente. Mas ele é muito ótimo, como se fosse uma depreciação. Fala aí. Não é mais ele é muito neurodivergente, mas ele tem coisas da sua neurodivergência que impactam demais que são a difíceis. Vida ao redor. E eu aprendo a lidar com isso e fico imaginando que eu também tenho as minhas e o quanto os outros podem ser impactados. Ô, Dani, a gente podia convidar seu pai para um episódio, hein? Vamos. Dos hiperfocos e dos interesses especiais. E o que ele fazia de quadradinhos lá enquanto ele estudava. Não, ou mesmo nem que ele fale sobre como que é pensar diferente economia e como que ele viu os choques na vida dele sobre isso, sei lá. Bom, mas aí eu vou te falar, vai ser um episódio sobre anatocismo. Anatocismo é cobrança de juros sobre juros, né? Mas sobre isso, ele vai falar sobre isso. Vou fazer um infodumping aqui. A gente pode fazer um episódio sobre infodumping. Hoje com... Aí, já fala aí com seus amigos lá, Felipe, do dinheiro lá. A gente já pode conectar os dois aí, já era. Chega de falar tchau. Amigo do dinheiro. Vai, o Felipe encerra. Não, só pra terminar, aí, então. Porque você é o pai do rolê. Encerra, então, tipo assim, feliz Dia dos Pais para todos os pais. Ser pai é muito importante para mim, é muito responsável pelo meu pai. A minha relação com meus avós também é muito importante para mim. Então, tipo assim, eu tive experiências paternas muito importantes na minha vida e eu acho que isso me fez a importância que é ser pai hoje para mim. E eu tenho empatia quando eu vejo o efeito rebote que isso tem nas outras pessoas, sabe? Tipo assim, eu acho que eu sou o que eu sou hoje e valorizo ser pai porque eu tive essa experiência, sabe? E aí eu vejo que isso acontece igual para outras pessoas também. Então, quero deixar com essa mensagem assim, tipo, eu entendo quem não quer ser pai, mas ser pai é a melhor coisa do mundo. Eu posso dar a minha mensagem? Eu queria também desejar um feliz Dia dos Pais e falar, se um dia meu pai ouvir isso, que ele não vai ouvir aqui, falar que se um dia meu pai estiver morrendo numa cama de hospital e ficar muito triste revendo o passado dele, eu vou estar lá pra falar, eu te perdoei, tá tudo bem, cara, vai em paz, sabe? É isso que eu gostaria que todos os pais soubessem, quem teve relação problemática, quem não teve, sabe? E saber que, tá tudo bem. Sério, a vida é muito complexa e muito grande, eu entendo tudo, valeu por tudo que rolou e o que não rolou também, e tá tudo certo. Sério. É isso aí, maravilha. Beijo grande, pessoal. Então beijo pra todos os pais. Beijo. Beijos.